Eu sou Darcy Atanásio, professora de Filosofia, Teoria Literária e Literatura Comparada. E é com muita satisfação que inicio as atividades do canal Poética e Filosofia. Para marcar este momento, apresentarei um ciclo de vídeos pautados no tema da felicidade. Especificamente, farei uma história concisa da felicidade, que terá um recorte histórico. Falar de felicidade não é tarefa simples. Sempre se procurou defini-la, vivê-la, compreendê-la a partir dos pressupostos das religiões, das artes, da filosofia, da literatura, da ciência, e tudo leva a crer que desde os primórdios da humanidade se buscou ter uma vida feliz. O que nos damos conta é que cada uma dessas vertentes que eu acabei de elencar, cada uma dessas áreas, enxergou a felicidade a partir de seus objetos, o que desde a origem já inviabiliza uma definição que recubra todas elas. Então, sobre tal assunto, é impossível se buscar um ponto fixo, uma definição única de felicidade. Assim, para se chegar a uma definição, seria necessário partir da existência de um tipo acabado de ser humano. Somos seres multifacetados, pluridimensionais, dotados de percepções, de subjetividades, que mudam com o passar do tempo e das experiências que temos. Portanto, o intento dos nossos encontros não será o de fornecer uma cartilha para a conquista da felicidade, para a conquista de uma vida feliz, mas acompanhar as transformações nos vários modos de vida feliz em diferentes épocas da humanidade. Um aspecto que se mantém comum em todos os momentos, a concepção de felicidade sempre se assentou sobre uma base ética, a refletir em uma determinada estética de vida. Observaremos que os valores que definem uma vida feliz não são os valores eternos e imutáveis, ao contrário, estão fundados em escolhas definidas e redefinidas permanentemente pelo próprio ser humano em sua dinâmica individual e coletiva. Para realizar essa proposta, alguns livros, aliás, 2 livros, serão o meu roteiro na apresentação das minhas exposições. Eu vou colocar aqui na tela para facilitar que vocês acompanhem. O primeiro livro será o livro do professor Frank Leopoldo e Silva, o livro intitulado Felicidade, dos filósofos pré-socráticos aos contemporâneos, da editora Claridade, aqui de São Paulo, editado no ano 2007. É um pequeno, grande livro, né? O segundo, Uma História da Felicidade, é do Darren McMahon, tradução do Jaime Araújo e revisão de Luiz Milheiros, de uma editora portuguesa, edições 70, de 2009. Vamos voltar aqui à tela, né? Continuando. Então, a minha apresentação, minha linha de raciocínio será pautada nesses 2 livros. Dito isso, vamos iniciar com um olhar sobre os séculos XIV ao século VIII a.C., que é o chamado período homérico, para prescrutar o que aquela sociedade tem a nos dizer, como eles entendiam viver uma vida feliz. Se nós estamos no século XIV ao século VIII, nós estamos vivendo num mundo orientado pela ética e pelos valores aristocráticos. Aquele mundo aristocrático, aqueles valores, eram os valores de um mundo masculino, um mundo voltado para os valores da guerra,
né? Os guerreiros, eles eram os aristos. Aristos significa aquele que é o melhor, que é o excelente, que é o nobre. E na origem de uma estirpe social, que era uma estirpe financeiramente, economicamente privilegiada, né? Vamos dizer. Então, eram aqueles que tinham qualidades diferentes daquelas do homem comum, justamente porque eles eram dotados pelos deuses de muitas das suas qualidades. Essa é uma questão fundamental. Então, os aristos, além de pertencerem a uma classe nobre, eles tinham qualidades que não eram só as qualidades a partir deles próprios, desenvolvidas a partir deles próprios, mas eram qualidades também recebidas pela simpatia da parte dos deuses. E essa é uma questão fundamental. Então, as qualidades do guerreiro não se devem exclusivamente aos seus dotes pessoais, mas, em grande medida, pelas benesses dos deuses. Então, o significado de heroísmo, deixa eu voltar para o slide, justamente que eu quero chamar a atenção para o segundo slide. O segundo slide, para dizer a vocês que o significado do heroísmo naquele mundo era a paixão pela coragem, o desprendimento e o amor da glória. Então, esses três significados do heroísmo, eles são fundamentais para nós entendermos o sentido de felicidade para aquele mundo. Agora, vamos voltar à nossa tela e continuar o nosso assunto. Então, a guerra era uma oportunidade para os guerreiros mostrarem o seu valor. E o valor estava em uma bela vida dedicada ao combate. Em realidade, a felicidade do herói se assentava em cumprir a própria história, para que sua memória pudesse ser cantada pelos pósteros. Ter a própria história revivida nas narrativas passadas de uma geração para outra geração. Assim, na morte, se avalia a felicidade do herói. Então, dada as incertezas da vida, a volatilidade dos acontecimentos, só na morte se pode efetivamente dizer que alguém foi feliz. Outro fator essencial para o herói, para ele agir com heroísmo, ele precisava cuidar das suas ações. Ele precisava manter o quê? O equilíbrio e a medida. Essa é a sabedoria dos heróis, saber manter o equilíbrio, saber manter a sua medida. E essa sabedoria, é o que faz com que o olhar protetor dos deuses esteja sobre ele e ter a sorte a seu lado. O heroísmo é um favor dos deuses. O guerreiro não deve se afastar dessa integridade que é própria dessa classe de homens. Quer dizer, o guerreiro, ele sabe do seu valor, mas ele tem que saber também que tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que pode lhe acontecer, tem uma relação com a simpatia dos deuses, simpatia depositada sobre eles, os guerreiros, né? Então, o herói, ele deve obedecer e observar os seus limites. Que limite é esse? É o limite da condição humana. Ele não pode pensar nem externar ser superior do que os deuses. Por exemplo, um exemplo dessa questão. O rei de Micenas, Agamenon, orgulhoso, ele se vangloriou de ter matado uma corça sagrada, afirmando que ninguém o faria melhor do que ele, Agamenon. A deusa Ártemis, guerreira, que manejava flechas certeiras como ninguém, ela fica muito enciumada com as palavras do Agamenon. E o que ela faz? Ela manda uma calmaria aos mares, que impediam as naus gregas de partirem de Aulis. E, em decorrência desse ato de insolência de Agamenon, de ter falado que ele
matou uma corça de uma forma tão certeira que nem a deusa, ninguém faria melhor. Então, para que os ventos voltassem a soprar em Aulis e as naus gregas pudessem partir desse porto, sua filha, filha de Agamemnon, Ifigênia, precisou ser sacrificada aos deuses. Então, quando Agamemnon fica sabendo que os bons ventos que levarão a frota grega a Troia dependem do sacrifício de sua filha Ifigênia, a decisão parece ultrapassar as forças do coração e do entendimento. Optar pelo sacrifício está de acordo com as suas responsabilidades de comandante supremo do exército grego, mas, ao mesmo tempo, será o assassino de sua própria filha. Então, a sabedoria do herói, a sabedoria para o herói, está em saber viver as contradições da existência, em viver a condição trágica da vida humana. Isso significa ser excelente, isso significa ser um Aristóio. Então, como nós vimos, os deuses, eles são muito sensíveis. Se o herói infringir as regras, se não respeitar sua própria condição humana, ele poderá sofrer as consequências. Por exemplo, a perda das benesses divinas e as consequências vinganças da parte deles deuses, né? Então, o herói, ele pode fracassar. Por quê? Porque ele chega à desmedida, ele chega à híbris, que se caracteriza, pelo caso, pela presunção, pelo orgulho, pelo ardor excessivo, atitude intempestiva, etc. No caso de Agamemnon, ele se mostrou muito orgulhoso, né? Então, com isso, ele atraiu o quê? Ele atraiu a perda das benesses dos deuses sobre ele. Outro exemplo é o exemplo do Odisseu. Ele vagou pelos mares por 10 anos, sem conseguir retornar a Ítaca, porque Poseidon, senhor dos mares, estava enraivecido. Odisseu havia cegado seu filho Polifemo e se orgulhado, envaidecido disso. Como castigo, Poseidon impedia que a nau de Odisseu voltasse à sua Ítaca, à sua terra natal, para sua amada Penélope, para seu filho Telêmaco, que era um bebê quando ele partiu para a guerra de Troia. Quer dizer, nem a capacidade de astúcia de Odisseu o salvou. Odisseu tinha como um dos epítetos o industrioso. Foi ele quem arquitetou o cavalo de madeira a ser oferecido como presente aos troianos. Com esses estratagemas, os guerreiros gregos entraram na cidade de Troia, escondidos no bojo do suposto presente. Apesar disso, né, da vitória grega, ele não foi perdoado pelos deuses, né? Então, ele foi além, ele perdeu a benevolência dos deuses. Então, naquele mundo, a condição humana é definida em dois aspectos. Se, por um lado, tudo depende da parte dos deuses, por outro lado, é o herói que vai ou não se manter dentro dos preceitos da própria condição humana. Existe uma correspondência entre liberdade e destino, de modo que o herói, embora não seja senhor absoluto da própria vida, tem compromisso com aquilo que lhe acontece. Ele não é só joguete do destino. E para continuar, eu quero colocar na tela os textos, alguns textos que irão nos ajudar a entender melhor o assunto que nós estamos abordando. Então, vamos lá. Vamos aqui definir. Então, um dos textos é o seguinte. Assim como o homem, esse texto é do professor Franklin Leopoldo e Silva, e eu fiz um recorte justamente para nós pensarmos juntos sobre o assunto.
Então, estamos tratando da felicidade heróica. Então, assim como o homem é olhado pelos deuses como a fraqueza que se opõe à força, a fragilidade que se opõe ao poder, assim também o homem olha os deuses como o contraponto de sua negatividade. Mas a compreensão e a vivência dessa condição fazem parte do heroísmo, assim, da felicidade possível. Então, viver essa condição, saber da sua fragilidade, saber que ele não é um Deus, ele tem que entender que ele é humano, efetivamente humano. E quando ele se coloca com orgulho, com vaidade, além dos próprios deuses, ele mostra que ele perde essa dimensão do humano. O outro texto que o professor Franklin nos apresenta é o seguinte: o que caracteriza a mortalidade é a alternância entre o prazer e a dor, a felicidade e o sofrimento. As duas coisas estão irremediavelmente ligadas. Se Aquiles não tivesse desfrutado a felicidade proporcionada pelo seu amor a Patroclo, não sofreria pela sua morte. Se Agamenon não tivesse sacrificado a filha, não venceria os troianos. Se Édipo não se tivesse tornado rei de Tebas, não teria se transformado no mendigo cego. Então, essa alternância entre uma situação e outra, ela é bastante esclarecida e vivida pelo herói. Né? No trecho seguinte, o Franklin diz o seguinte: a alternância também está presente na conduta humana enquanto liberdade de escolha. Liberdade de escolha. Aquiles se enfurece contra Agamemnon e abandona o exército, mas depois retorna para participar da vitória, que sem ele talvez seria impossível. Édipo clama contra o destino, mas aceita a culpa e a expiação. Orestes vinga o pai, mas não permanece em Argos para desfrutar o poder. Então, a alternância em função da liberdade de escolha. Se você escolhe uma coisa, você não tem a outra. Nós não conseguimos ter todas as coisas do mesmo jeito, na mesma hora, como muitas vezes nós gostaríamos. Né? Então, o outro texto: é sábio aceitar a alternância quando se compreende que a condição mortal é feita de oposições. E também quando se compreende que, como tudo que é humano, é efêmero, a felicidade é frágil. A moderação deve estar presente na experiência da felicidade, assim como a serenidade deve estar presente na experiência do sofrimento. O herói não se embriaga de prazer, assim como não se desespera com a dor. Então, faz parte do heroísmo ter essa dimensão do que é ser herói, é viver essas duas contradições. Né? No caso, o Agamemnon, se ele não oferecesse sua filha em sacrifício, os gregos não chegariam à vitória. Então, são situações em que o herói ele é colocado e ele não pode ter as duas coisas do mesmo jeito e ao mesmo tempo. O texto seguinte diz que somente se poderá falar de felicidade depois que uma bela morte coroar uma bela vida. Por isso, o herói luta pela vida, mas não teme o risco da morte, pois a felicidade heróica é feita do enlace adequado desses opostos. Né? Então, aquilo que nós falamos anteriormente. Nesse sentido, a excelência que os gregos denominavam arete implica, enquanto virtude aristocrática, a instabilidade. Não cabe ao homem a vida plena dos deuses. A experiência do efêmero e do frágil traz a compreensão dos limites e da medida do humano. A instabilidade, os limites e a fragilidade impedem que haja uma forma humana constituída e, assim, uma felicidade como estabilidade e plenitude. Então, voltando aqui
aquilo que nós falamos anteriormente, logo no início da exposição, quer dizer, essa experiência dessa instabilidade, os limites da fragilidade, não permite que haja uma única forma humana constituída como estabilidade e plenitude. Então, a vida humana, ela é variável, né? Dada a nossa própria condição humana, né? A maneira como nós nos constituímos, né? Como seres pluridimensionais, seres multifacetados. Então, é interessante nós observarmos que a virtude heróica é essa virtude que precisa ter ciência dos próprios limites da condição humana. Quer dizer, os heróis, eles não podem competir com os deuses, eles não podem ser como os deuses, porque o humano é humano, o divino é o divino. É uma relação de limites, né, entre uma condição e outra, né? Então, chegamos ao final dessa nossa breve exposição sobre a felicidade heróica, nessa nossa primeira apresentação que tratou dos pontos principais do significado da felicidade heróica, né? Então, para um aprofundamento maior da questão, nós precisaríamos aqui explorar as histórias de Édipo, de Agamemnon, de Odisseu, para nós nos aproximarmos melhor do significado do trágico da existência e suas contradições vividas por esses personagens míticos, né? Em nosso próximo encontro, trataremos da visão da felicidade a partir da perspectiva do cidadão, não mais do herói, mas do cidadão. Então, nós nos voltaremos para o significado da virtude cívica. Deixa eu fechar aqui. Nos voltaremos para o significado da virtude cívica. E, para finalizar, alguns lembretes. Por gentileza, se inscrevam no canal. Não deixem de curtir se gostaram dessa experiência. Se ficaram dúvidas, podem escrever, que terei prazer em responder. Ativem os sininhos para serem avisados das novas postagens. E até o próximo encontro.